nosso tema de hoje é conexão com o infinito. Esse tema pode nos suscitar alguma ideia equivocada de que a gente vá falar sobre algum tema metafísico ou fantasioso, ou mesmo sobre coisas como viagem astral, alguma coisa que não tem a ver com as nossas próprias vidas. Mas, na verdade, eu acho que seria de muito pouco proveito se nós estivéssemos aqui falando sobre coisas que não tocassem os nossos corações e, de alguma maneira, não fizessem que nós compreendêssemos um pouquinho mais a nós mesmos e a própria vida. Então, quando a gente vai falar sobre esse tema, conexão com o infinito, em verdade, nós queremos refletir sobre a nossa própria mente, sobre se tem algum sentido essa coisa infinita e se ela tem alguma relação com a nossa vida, que é por ela própria finita. Na verdade, o meu interesse por esse tema surgiu quando eu estava lendo na revista Sofia, que se encontra nas bancas, um artigo da Shirley Nicholson sobre xamanismo, em que ela, falando sobre diversas linhas dentro do xamanismo, ela disse o seguinte: os aborígenes mais velhos, se referindo à cultura da Austrália, né? Aqueles aborígenes que existiam antes dos europeus chegarem. Então ela diz, os aborígenes mais velhos retiram-se sozinhos para meditar nas montanhas. Eles praticam olhar para o céu, porque a mais elevada espiritualidade está associada ao infinito. Então essa expressão, a mais elevada espiritualidade está associada ao infinito, me deixou intrigado, me deixou curioso. E eu resolvi então refletir um pouco sobre esse tema e então aqui compartilhar com vocês essas reflexões. No exemplo que ela cita, os aborígenes se retiram para as montanhas, né, para olhar o céu, porque, segundo ela diz, a mais elevada forma de espiritualidade está associada ao infinito. Aí eu pergunto, será que nós precisamos nos retirar para as montanhas? Será que nós, sendo pessoas comuns, vivendo em cidades, tendo profissão, tendo responsabilidades materiais, será que de alguma maneira a gente pode abrir alguma ligação, alguma conexão com o que ela chama da mais elevada forma de espiritualidade? Então essa é a questão que nós vamos investigar hoje. Nós vamos fazer uma reflexão juntos, nós vamos mergulhar juntos no tema para tentarmos descobrir a verdade ou a falsidade dessas afirmações. Mas para que nós possamos fazer esse mergulho, essa viagem juntos, é preciso que todos nós estejamos em sintonia. Isso significa que nós estejamos aqui despojados das nossas opiniões, das nossas ideias, dos nossos conceitos, para que possamos investigar. Esse trabalho não é um exercício de intelectualidade. Se fosse, talvez tivesse muito pouco valor. Mas, talvez um exercício de autoconhecimento, para que nós possamos conhecer um pouquinho mais a nós próprios. Há alguns milhares de anos, Sócrates, entre os gregos, disse aquela célebre frase: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. De que será que ele estava falando? Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Será que ele estava falando do corpo humano, dos órgãos, dos tecidos, do sangue, das células?
Isso a ciência já estuda com brilhantismo. E, no entanto, não faz o homem conhecer o universo. Então, quando Sócrates falou, homem, conhece-te a ti mesmo, qual seria o conhecimento a que ele estava se referindo que abriria uma porta para o conhecimento do universo? Certamente, Sócrates estava se referindo ao mundo interior, ao espaço interior onde existe a nossa consciência, mais ou menos limitada. Normalmente, nós não damos atenção a esse espaço interior, a esse mundo interior, que é fundamentalmente um mundo onde fluem energias permanentemente, energias emocionais, mentais. E desse mundo interior, o qual nós raramente percebemos, surge a nossa interação com o mundo exterior. Então, tudo que a gente faz na vida, a maneira com que a gente se relaciona com o mundo, depende muito do que está se passando dentro da gente. Os nossos impulsos, as nossas ações, os nossos travamentos, os nossos medos, os nossos interesses, tudo isso depende de coisas subjetivas que estão em permanente movimento dentro das nossas consciências, que não é necessariamente no corpo físico, mas nós não damos atenção a esse movimento interno, a essas energias que permanentemente fluem em nós, ocupando as nossas cabeças e os nossos sentimentos. Então, na verdade, se a gente quer, de alguma maneira, descobrir a verdade relativa a esse tema, a gente precisa, de algum modo, fazer esse mergulho interior, fazer essa olhada para dentro, fazer parar um pouquinho essa pressa que é a nossa vida, essa correria que é a nossa vida, para observar a nós mesmos. Aí surge a questão: será que a mente humana, será que a consciência humana, será que esse mundo subjetivo que existe em cada indivíduo é realmente uma porta para o universo, uma porta para o infinito? Essa é uma questão extremamente profunda, extremamente ampla, que nós só poderemos responder se nós investigarmos a nós mesmos, se nós observarmos as nossas próprias mentes. E aí vem a questão: o que é o infinito? A ciência diz que o universo é infinito. O que isso tem a ver com as nossas vidas? Aparentemente nada. Num sentido superficial, o universo pode ser finito ou infinito. A minha vida material, vamos dizer assim, não muda. Agora, isso depende muito de onde estão os meus interesses. Normalmente a nossa vida, ela é muito voltada para pequenos interesses. E, consequentemente, é uma vida muito limitada. Nós, durante todo o tempo, durante toda a vida, a gente vive em função de determinados interesses. A nossa consciência, ela está sempre operando de acordo com a minha vida, a minha família, os meus amigos, os meus projetos, os meus sonhos, a minha luta para conquistar isso ou aquilo, ganhar dinheiro, conseguir uma determinada posição. Então, o meu mundo é o quê? É esse universo de pessoas que eu conheço, de interesses pelos quais eu luto, que certamente podem ser diferentes em relação a outra pessoa.
porque ela conhece outras pessoas e ela se bate por outros interesses. Mas, essencialmente, o movimento de cada um de nós é o mesmo. Nós estamos falando da consciência, nós estamos falando de como opera a nossa própria consciência. Então, é um movimento muito pequeno e muito estreito. Ou seja, eu vivo em busca de satisfação material, eu vivo em busca de prazer, de evitar a dor, de evitar os incômodos, procuro sempre o que é agradável, o que aparentemente é belo, mas normalmente eu não tenho olhos para ver a beleza que a natureza está sempre mostrando a todo tempo. Não só a natureza, as pequenas coisas da vida, elas estão sempre revelando uma beleza muito grande. Mas nós normalmente não temos olhos para ver essa beleza, porque nós estamos sempre correndo atrás de alguma coisa, sempre em busca de algum tipo de satisfação, sempre em busca de algum tipo de realização, não é? E vivemos naquele mundo limitado, que é o da minha família, dos meus amigos, do meu grupo social, da minha religião, do meu país. Sempre a gente associa a nossa consciência a segmentos, vamos dizer assim, que de alguma maneira nos separam dos demais. Portanto, a nossa vida pessoal, ela é sempre uma vida finita, ela é sempre uma vida limitada. A nossa consciência vive presa nesse tipo de vida como se a gente fosse durar eternamente. Nós não paramos para pensar que estamos todos de passagem por esse mundo, que daqui a 100 anos nenhum de nós vai estar aqui. Essa vida do vir a ser, de estar sempre querendo conquistar situações, posições, coisas, ela é uma vida passageira. É como se fosse um jogo de futebol que a qualquer momento o técnico escala um para sair do campo. Assim é a morte, né? Quando a gente menos espera, um é escalado para sair do jogo, dessa brincadeira. Mas eu não estou falando isso para assustar ninguém. A verdade é que nós não paramos para refletir sobre a nossa própria vida e para perceber o tanto que esses interesses pelos quais nós nos batemos tanto são interesses passageiros, são interesses pequenos. E nessa luta por esses interesses, nós nos estressamos muito, nós nos irritamos, nós vivemos em atrito. Por quê? Porque o nosso horizonte é muito pequeno. Ele é finito. Aí surge a questão, o que tem o infinito a ver com isso? O infinito tem a ver com a nossa consciência, compreendendo a limitação do finito, para que ela possa abrir uma janela com uma dimensão que é completamente diferente, que tem horizontes completamente diferentes e que tem uma energia completamente diferente. Pode parecer que nós estejamos falando sobre coisas abstratas, ou até mesmo sobre coisas sem sentido. Mas nós estamos tentando descrever como opera a nossa própria mente. E que ela tem faixas vibratórias de níveis diferentes, de densidade diferente, de sutileza diferente. As mais sutis, mais associadas ao infinito. As mais pesadas, mais associadas ao ego, ao desejo, à pessoa que somos. Na literatura teosófica, a gente ouve que o ser humano é composto do corpo físico, esse palpável que a gente conhece, né?
o corpo emocional ou astral, que é o veículo das emoções, que está interligado ao corpo físico, mas que fundamentalmente vibra com as emoções, com os desejos, com as paixões, com os medos. E que nós temos um corpo mental, que fundamentalmente é onde operam os nossos pensamentos. Nessa mesma literatura teosófica é dito que o plano mental ele é dividido em mental concreto e mental abstrato. E até o mental concreto estaria a nossa parte mortal, a parte ligada à pessoa, à persona, à personalidade de cada um de nós. No mental abstrato estaria a nossa parte imortal, a nossa parte divina, a centelha que habitaria cada uma das personas ou das personalidades que existiriam em cada encarnação. Isso está na literatura teosófica. E muitos de nós conhecemos isso muito bem do ponto de vista intelectual e racional. Mas conhecer alguma coisa apenas intelectualmente não produz necessariamente nenhuma transformação em nós. Agora, conhecer alguma coisa de fato, conhecer realmente, é algo diferente de simplesmente ter um conhecimento intelectual de alguma coisa. Por quê? O conhecimento intelectual, ele sempre é uma descrição de alguma coisa dentro de um padrão intelectual. E muitas vezes as pessoas repetem coisas que elas leram e que elas apreenderam intelectualmente, mas que elas não, vamos dizer assim, não vivenciaram, não perceberam, não viram por elas próprias, ao invés de ficar repetindo uma mera descrição intelectual. Então, esse assunto relacionado ao finito e ao infinito, de alguma maneira, ele se relaciona a essa descrição que a literatura teosófica fala do mental concreto e do mental abstrato. Mas, mais importante do que descrever, é observar, é ver em nós mesmos como opera o mental concreto e o mental abstrato. Naquele livro que a editora teosófica publicou, Inteligência Emocional, As Três Faces da Mente, é mostrado que o cérebro tem o lado direito, o lado esquerdo, e que um lado está mais associado ao mental concreto e outro associado ao abstrato. O importante disso tudo é a gente ver que se nós queremos ter qualidade de vida, se nós queremos diminuir o estresse, se nós queremos, de alguma maneira, encontrar Deus, se é que essa palavra pode ser usada, a gente precisa conhecer a nossa própria mente. A gente precisa conhecer essas faixas vibratórias diferentes que existem dentro dela, porque dependendo da faixa que a gente está sintonizado, a gente se dissocia completamente do que nós estamos chamando aqui de infinito e se associa a coisas extremamente pessoais, extremamente limitadas, né? Ou dependendo da nossa capacidade de perceber esses níveis diferentes de vibração e de consciência, consequentemente, dentro das nossas próprias cabeças, nós podemos nos integrar harmoniosamente ao movimento da vida e viver de uma maneira muito mais plena e mais feliz. O pensamento, enquanto raciocínio objetivo, concreto,
ele sempre fará com que estejamos a pensar em nós mesmos, no que é bom para nós, no que é agradável, no que é desagradável. O pensamento, essa ferramenta poderosa que a gente tem, que nos faz até verbalizar, raciocinar objetivamente, ele sempre nos verá como entes separados dos demais. E ele está sempre o tempo todo imaginando as situações, experimentando previamente a realidade, para avaliar previamente, isso é bom, isso é ruim, isso é agradável, isso é desagradável. Né? Então, o movimento do pensamento, que é um movimento automático, mecânico, descontrolado, né? Nossa cabeça ela opera assim, a gente está sempre movimentando de um assunto para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, não é assim? Não é assim que opera o nosso pensamento? E ele sozinho, até mesmo num estado de desatenção, porque ele pula de um assunto para o outro sem que nós percebamos, né? O pensamento, então, ele fica experimentando, ele imagina. Por exemplo, uma pessoa te convida para ir num lugar. Aí antes de você ir, você imagina, será que vai ser bom? Será que... Você cria uma imagem do que vai ser aquele momento. Não gostei da imagem que eu mesmo criei, não vou. Né? Então o pensamento ele está sempre querendo experimentar a realidade, julgando de acordo com o que lhe parece agradável ou desagradável. E esse movimento mecânico do pensamento, ele faz com que as pessoas estejam sempre vivendo em função de si mesmas. Aí alguém pode perguntar, ué, mas a gente não tem que viver em função de si mesmo? É lógico que a gente tem uma vida material, que a gente tem que alimentar o corpo, a gente tem que alimentar a nossa família, a gente tem que sobreviver de uma maneira digna, com o mínimo de conforto que for possível. Nada disso está sendo desconsiderado, porque quando a gente entra nesses temas relativos à espiritualidade, muitas vezes se pensa em renunciar à vida material, como é dito no exemplo dos aborígenes que vão para as montanhas olhar o céu, mas isso tudo talvez não tenha a ver com a nossa própria vida. Então a questão é compreender a nossa vida como ela é, onde nós estamos, dentro do contexto em que nós estamos inseridos. Então, nesse contexto, nós vivemos vidas egoístas. Por quê? Porque a nossa vida ela é ditada pelo padrão do pensamento o tempo todo. E o pensamento sempre será limitado. Então, as pessoas estão sempre vivendo para ter dinheiro, para conquistar posições, para fazer relacionamentos, para ter prazer, mas tudo isso é sempre uma esfera limitada. Não é? Então, quando a gente percebe que esse movimento mecânico do pensamento, esse nosso pensamento ordinário, ele não nos faz pessoas felizes, realmente felizes. A felicidade que a gente consegue nesse tipo de vida é sempre a felicidade do prazer. Aquela alegria quando a gente consegue aquela coisa que a gente perseguia, né? Vem aquela alegria, mas logo ela desmancha e a gente vai perseguir outras coisas. Né? Então, essa vida do vir a ser, que é ditada por esse pensamento ordinário, por esse pensamento comum, por esse barulho permanente das nossas cabeças, ela nunca traz uma felicidade plena. Ela sempre traz felicidades passageiras, momentâneas, raras. E traz muito sofrimento, porque normalmente a gente, consciente ou inconscientemente, a gente se apega a pessoas, se apega a ideias, se apega a imagens ou a conceitos que nós próprios criamos dentro da nossa própria cabeça, e a vida não vai corresponder a essas imagens e a esses conceitos,
e aí nós sofremos quando a gente imaginou que ia acontecer aquela situação maravilhosa e a situação foi um fiasco, por exemplo.